minha mediunidade sempre foi muito forte, desde que eu era pequena. Quando eu tinha 5 anos, eu sonhei que meu avô era o centro do meu universo, junto com a minha tia Iracema. E eu sonhei que meu avô ia morrer. Foi aquele negócio, toda coisa de criança, um mês depois meu avô faleceu mesmo, né? E aí eu tive a felicidade dele vir em algumas noites para conversar comigo. Aí chegou uma noite, ele falou para mim, eu não posso mais vir, mas vai vir um amiguinho do vovô para conversar com você. Eu fiquei triste e tal, e esqueci do assunto. Passou poucos dias, não chegou a uma semana, eu acordei com um ser branco, translúcido, ele era branco leitoso, com olhos grandes, voando em cima da minha cama em posição de lótus, né, que naquela época eu não sabia o que era. E eu achei que ele era o Gasparzinho, por causa do desenho, né? O Gasparzinho, a fantasia camarada. E ele falou, eu sou amiguinho do vovô. Aí pra mim confirmou que ele era o Gasparzinho. E esse ser tinha uma bola vermelha na mão, ele levitava a bola e ela se transformou no planeta Terra. E ele me mostrou, a partir daquela bola, o que ia acontecer na Terra. Então ele me mostrou edifícios feitos de vidro, esses viadutos, me mostrou o homem chegando na Lua, mas me mostrou também as mudanças geofísicas que os nossos planetas vão passar. E ele me disse que eu tinha uma missão com eles a cumprir, e que essa missão era fazer um hospital onde todos pudessem ser atendidos, né? Eu fiquei com isso firme na minha cabeça, eu já queria ser médica, e trabalhei a vida inteira para construir um hospital para os pobres, realmente, era essa a minha meta. E quando eu descobri que o hospital era um centro espiritualista, que realmente atende todo mundo, e atende de graça, e todos nós somos pobres de espírito, né? Então, a missão era essa. A Casa do Consolador tem 16 anos, e nesse meio tempo, a gente veio trabalhando com a espiritualidade, né? Até que o Reiki começou na Casa do Consolador, e a partir do Reiki eu voltei a ter contato com seres de outros planetas. E em 2003, um ser com o nome de Akhenaton começou a dar previsões que foram se confirmando, previsões históricas que estão se confirmando ainda. E logo depois veio, eu estava tomando banho em casa, e eu tinha uma tia que faleceu agora, a questão de um mês e pouquinho, e o meu banheiro, a porta do meu banheiro está na porta do quarto dela. A avó tinha saído, era sábado à noite, eu estava tomando banho com a minha porta do banheiro aberta, se minha tia precisasse, eu escutava. A gente hoje está com 7 cachorros, naquela época nós tínhamos 5 cachorros, né? E a minha Beagle tem uma mediunidade danada. Ela é danada em um monte de coisa. Ela abre zíper, cata doce, sai correndo. Ela é um espetáculo de cachorro, né? Mas quando entra alguma entidade na minha casa, ela é a primeira a dar o alarme. E ela começou ela uivava e latia, mas com uma forma feliz de acontecer. Eu falei, tá acontecendo alguma coisa. Eu desliguei o chuveiro, me enrolei na toalha, saí do meu quarto. O corredor é curtinho, né? Tem um ser feminino altíssimo, deve ter uns 2,5 metros mais ou menos. E ela olhou para mim, fez saudações, e eu fiz a frase mais inteligente da minha vida: abdução de toalha não. Espero me trocar pelo menos, né? E ela pegou e falou que ela vinha tinha uma proposta para me fazer em nome da confederação, que ela trazia um novo método de cura para a minha raça, desde que eu divulgasse o porquê da raça dela estar aqui na Terra. Mas que haviam 3 pré-requisitos. O primeiro é que eu não comesse carne de forma nenhuma, que é fácil, porque eu praticamente já não comia. O segundo era não tomar nenhum refrigerante com cola, por causa da lesão neuronal que esse refrigerante provoca. Aí eu falei, meu Deus do céu, se o terceiro for não coma chocolate, eu estou fora. Ela falou, não, o terceiro é que você vai falar de nós onde te chamarem e a gente concordar. Então, a partir daí, a gente tem trabalhado junto e o trabalho tem ficado cada vez mais intenso, né? Hoje eu estou dentro da ufologia científica, que deixou de ser científica, agora ela está sendo holística, porque ela está misturando a científica com a psíquica. Graças a Deus isso está acontecendo. Agora, no dia 25 de outubro, em Curitiba, vai ser lançado o Instituto Carl Sagan, que é justamente de ufologia holística, para a gente somar todas as vertentes, né? Eu faço parte desse instituto. E aí começou. Então, essa palestra fala da medicina além daquela que a matéria compreende. Das equipes de luz do espaço, da Terra, e dos seres de luz, porque existem extras que não são de luz, do cosmos, né? Porque a gente está muito próximo de retornar a fazer parte da família cósmica. Esse isolamento que a Terra tem está muito perto de terminar. Então, essa palestra visa a gente comparar os 3 tipos de medicina que nós temos e ver como elas podem ser sinérgicas, como elas podem se somar e como isso pode ser útil para todos nós. Primeira coisa que a gente tem que ver é o conceito de doença, né? Para a medicina física que nós temos, a doença é o desajuste, quer seja da função de um determinado órgão ou sistema, quer seja da sua forma. Então, por exemplo, se você tem diabetes, a função do pâncreas de secretar insulina está com defeito. Você tem um problema de função. Se você tem um tumor, que é um crescimento errado
de células de um determinado órgão, você tem uma alteração da forma e pega a doença. É um conceito básico, né, da medicina ocidental que não analisa nada no seu efeito. A medicina ocidental não está preocupada com a causa. Né? O paciente hoje, a gente divide, porque a tecnologia no Ocidente cresceu muito. Tem algum médico aqui? Que pena. A tecnologia do Ocidente... Sou enfermeiro. Não, então se corrobora ou não concorda, faça, fica à vontade. A tecnologia da gente, principalmente no Ocidente, ela vai num crescente enorme, porque a medicina no Ocidente é mercado. E quanto mais você tiver mercado, quanto mais opções de mercado você tiver, mais cara ela fica e mais os segmentos beneficiam. Né? A cura do câncer já está mais do que resolvida há pelo menos 37 anos, mas a quimioterapia, a radioterapia vertem tantos lucros para a indústria que é lógico que a gente não opta pela cura. Isso é uma coisa muito real e triste da gente encarar. Né? Nós temos a medicina espiritual, ela se baseia no seguinte princípio: a doença é o efeito de uma causa moral que nós causamos. Porque, obviamente, ainda que você fale, mas eu matei alguém, você matou alguém porque você está com distúrbio de emoção. A violência, ou a raiva, ou o ódio, ou seja lá qual for o nome da emoção que você quiser dar, você comete um ato de violência porque você está com distúrbio emocional. Né? Então, a doença é a cristalização no corpo físico de uma lesão emocional que você tem no seu perispírito. O que é o perispírito? O espírito da gente é uma massa energética, que a gente não sabe dizer que tipo de energia é, então a gente pode tranquilamente dizer que é antimatéria, porque ela não é matéria. Tá? Embora seja uma matéria enessenciada, ela é muito sutil, mas é o mesmo princípio de fluido cósmico. Quando a gente tem água ou ar, ninguém consegue carregar água na mão? Não, você tem que ter um recipiente onde você coloca. O espírito precisa ter um recipiente onde ele fica inserido, porque senão a gente se perde. Esse recipiente chama-se perispírito. O perispírito é o que nós usamos quando nós estamos fora do corpo físico ou estamos desencarnados. Né? E ele é o retrato pleno do que nós somos. Então, aquilo que nós temos no perispírito de acerto se reflete quando nós encarnamos na matéria em correção para o corpo físico. Aquilo que nós temos de desajuste ou desacerto se reflete no corpo físico como um desajuste ou um desacerto. Tá certo? Então, por exemplo, na minha encarnação passada, meu marido me traiu. Eu não perdoo o cidadão, não perdoo a cidadoa. Eu fico com uma mágoa ou com um ódio muito forte dentro de mim. Essa emoção, ela bloqueia em dois lugares principais. No chakra cardíaco, porque é o amor traído, e no genésico, porque existe a correlação consensual. Tá certo? Esses dois chakras meus, que estão com uma energia lentificada, porque a emoção é parada, o ódio é uma emoção lenta demais, a mágoa é uma emoção lenta demais, no meu perispírito se refletem como pontos escuros. Eu não consigo curar isso no perispírito com rapidez. Quando eu consigo a chance de um reencarne, se eu quero me livrar dessa coisa, eu gero no meu corpo físico a possibilidade desta energia parada vir para o corpo. E aí ela se traduz na forma de um câncer, por exemplo. Que o tumor é a concentração de ódio, de mágoa, de rancor, de insatisfação muito forte, uma frustração muito forte que se materializa na matéria para limpar o perispírito. Porque isso aqui é passageiro, o perispírito não é. Então, você limpa o eterno e deixa o temporário com o problema. Ou então, eu nasço com um problema cardíaco, eu nasço com um problema de válvula, nasço com hipertensão, posso nascer com uma tendência a ter infarto. E isso é tendência, tá certo? Então, quando a gente fala de karma, né? O karma, infelizmente nós usamos errado essa palavra no Ocidente, porque karma não quer dizer punição, karma quer dizer ação, né? Só que para nós aqui do Ocidente, a palavra karma significa castigo. Errei, não nego, vou pagar, tenho certeza. Nós fomos educados, maiormente por causa do catolicismo. Eu não estou criticando o catolicismo, a crítica é ao que fizeram com aquilo que Jesus ensinou. Né? Porque Jesus ensinou a gente a ser feliz pela expansão do amor. Mas o que eles venderam para a gente? Uma imagem de um Jesus triste, melancólico, né? Magrinho, doentinho. Gente, o cara era carpinteiro, o cara foi pescador. Como é que ele podia ser magrinho e doentinho?
Não dá, a própria massa muscular dele já fala contra essa imagem. Jesus era um homem absolutamente alegre, feliz. Ele, enquanto ele estava ao lado dele um perfume maravilhoso que elevava o ânimo de todo mundo. Mas vocês conhecem algum santo católico que não foi mártir? Como é que o cristianismo se fixou? Pelos martírios dos cristãos na arena, comidos pelos animais, flechados até morrer, incendiados, né? Então, evolução passou a ser sinônimo de dor. Se eu quero ascender, eu tenho que sofrer. E como nós acreditamos nesse paradigma, que eu só resolvo os problemas que eu causei através da dor, a gente acredita disso a um ponto que, em vez da gente optar em resolver as dívidas que nós temos com a lei cósmica, que na verdade é conosco mesmo, nós optamos a saldar isso através de dor. Aí a gente escolhe nascer com problemas físicos, problemas de saúde, que vão se manifestar numa determinada época da nossa vida. Se a gente trocar, e é essa a razão dos extraterrestres estarem trabalhando com a gente, tá? Se a gente trocar este conceito de evolução pela dor por evolução pelo amor, a gente vai evoluir, a gente vai saldar as nossas dívidas, mas sem o sofrimento físico, que obviamente é muito cômodo. O doente não pode ser cobrado, o doente não pode ser molestado, o doente tem que ser compreendido, tem que ser acariciado, não é? Então nós usamos a doença para saldar as nossas dívidas e também porque, sendo doentes, nós estamos mais suavizados na cobrança que o mundo exterior faz em relação a nós. Tá certo? Infelizmente isso é uma realidade, né? A doença chama a nossa atenção. Tem pessoas que são tão infelizes que não conseguem nem com doença chamar a sua atenção. Eu tenho um médico que é um cara fantástico, o médico Canhoto, um grande divulgador da doutrina espírita, um escritor maravilhoso, dedicadíssimo à área da educação, trabalha com a gente lá na Casa do Consolador, também, né, a gente se conheceu por causa da ufologia, que ele falou assim, olha, eu estava tão infeliz com a minha família que eu infartei no Natal. A família inteira se reuniu, eu estava tão cheio da minha família que eu infartei. Ele falou, fiz isso de propósito. Ele falou, você não sabe, tem um paciente que é pior. Que ele infartou no dia do aniversário dele, saiu, quando a família voltou a ser o que era, ele morreu. Quer dizer, eu não digo que a gente chega a esse nível de paranoia, mas tem pessoas que chegam. Né? Eu tive uma paciente logo que eu voltei dos Estados Unidos, que acho até que eu já comentei com você, Paty. Eu sou cirurgiã, né? Então, ela chegou para mim, tinha uma úlcera no duodeno. E naquela época, úlcera no duodeno, você não tinha os bloqueadores que hoje você tem para inibir a ação do ácido clorídrico, né? Você cortava um pedaço do estômago que estava com a úlcera. Então, ficou ótimo. Passou um ano, ela me aparece lá com dor. Fiz ultrassom, tinha pedras na vesícula. Vamos tirar fora a vesícula, né? Passou um ano e meio, ela me aparece com câncer de intestino. Daí eu, dona Ernestina, o que está acontecendo? Né? Ela falou, eu falei, qual é a dor que a senhora tem, emocional, que a senhora não consegue liberar? O que aconteceu com a senhora 5 anos atrás? Ela falou, meu marido me deixou por uma mulher da idade da minha filha mais velha. Então eu falei, então, dona Ernestina, nós vamos fazer o seguinte, agora nós vamos tirar o seu intestino inteiro, porque não adianta tirar só um pedaço que está com câncer, já aproveita e tira-lhe o útero e os ovários, tira as suas 2 mamas, metade dos 2 pulmões e deixa a senhora com o cérebro, que é o único lugar que a senhora vai poder projetar câncer. Porque ela estava transferindo, quer dizer, o ódio, a mágoa estava dentro dela, ela simplesmente estava mudando o órgão de choque. E a gente faz isso mesmo, tá? Então, a medicina do plano espiritual, a medicina espiritual, ela se baseia neste conceito. A doença é a cristalização no corpo físico do desajuste emocional que nós temos. É o efeito da causa, e a causa é sempre o desequilíbrio emocional, tá certo? Já a medicina extraterrestre, ela fala assim, nós somos seres energéticos. A doença ocorre quando você perde o seu quantum energético. Quando você perde energia, você fica doente. O extraterrestre não analisa karma, não karma. Não é que eles não estejam afeitos a esta lei. Esta lei é universal, todo mundo está afeito a ela. Mas eles não olham para nós no ponto, você tem este karma ou não tem. Eles olham para você e eles veem energia. Então, se a sua energia em algum ponto está perdida, é por isso que você está doente. Tá? É mais fria a análise deles, bem mais fria do que a análise dos espíritos de luz da Terra. Aqui na medicina do terrestre, né, o nosso ocidente divide o ser humano, o corpo humano está dividido em pedaços cada vez menores, tá? Quando eu era pequena, eu tive escarlatina e eu praticamente perdi meu olho direito, fiquei com quase 0 de visão.
eu fui no oftalmologista. Hoje você vai no especialista em retina, especialista em córnea, especialista em problemas de refração, que nem miopia, hipermetropia, especialidade de glaucoma, não é? Você tem até o especialista em cílio hoje, problemas ciliares. Quer dizer, o olho já é um negócio desse tamanho e você divide ele em pedaços cada vez menores. Como você vai analisar o ser humano que está por trás disso? Eu era professora de cirurgia da Faculdade de Medicina da Unicamp, onde eu me formei, e eu parei de ir, porque os alunos chegavam ao lado dos pacientes, numa enfermaria, pessoas pobres, né, mais carentes ainda, e já com sentimento de inferioridade em relação àqueles jovens doutores de branco, tudo, e os meninos falavam assim, este fígado, ou então, esta paciente com, esse intestino com câncer de cólon, né? E onde é que está o ser humano? Então não existe, é um fígado, é um câncer de cólon, é uma trombose, não tem gente aqui. Então a medicina do Ocidente, ela está se afastando do ser, está se aproximando da doença, com uma enorme competência técnica, mas a gente só está desviando o problema, na minha concepção. A medicina do Oriente, por outro lado, ela surgiu porque a família imperial eram considerados deuses, e você não pode tocar num deus. Então, os médicos chineses daquela época, de 5.000 e tantos anos atrás, eles só podiam observar. E o que eles observavam? Que estava visível. Cabelo, pele, olhos, unhas, movimento respiratório, postura do corpo. Não é? E eles desenvolveram a medicina baseada nesta observação. Como eles olhavam muito para tentar descobrir alguma coisa, eles começaram a ver que em volta da família imperial existia um halo de energia, chamado aura. E se este halo de energia ficava largo num ponto e num outro ponto quase sumia, aquele lugar onde ele quase desaparecia era onde estava a doença. Então eles desenvolveram uma medicina baseada no psicossoma, o lado energético e o lado físico, né? Por isso ela é eficiente, senão não tinha 1 bilhão e 300 milhões de chineses, não? Alguma eficiência eles devem ter isso daí. Mas ainda assim é uma medicina que faz... ela é tradicional, ela pouco mudou ao longo do tempo, né? Hoje você tem a medicina chinesa, tem os médicos de pé descalço, eu não sei se vocês têm conhecimento de como funciona a medicina na China, a aldeia elege quem vai ser o médico de pé descalço. E essa pessoa eleita pela aldeia, ela é treinada para fazer o beabá da medicina. Quando ele não sabe, ele vai até o limite operacional dele. Quando ele não sabe, ele tem que pedir para o gerente regional daquele cantão se a pessoa pode ter acesso a um hospital ou uma clínica mais especializada, tá? E vai indo assim até que você, nesse estado, chegue a um hospital maior. Os chineses comem tudo que comem, inclusive cachorro e gato, por causa da fome absurda, porque eles passaram e passam ainda, porque é um país absolutamente fora de qualquer proporção em termos de justiça e igualdade, né? Então, para nós da medicina terrestre, com todos esses problemas apontados, a cura é paliativa, porque a gente está tratando o efeito e esquecendo da causa. Eu fiz isso com a dona Ernestina. Tirei 1/3 do estômago, depois tirei a vesícula e tive que tirar 2/3 do intestino dela. Não foi? Eu curei a dona Ernestina? Não. Eu só adiei o problema. Eu adiei o problema. A dona Ernestina, depois aconselhada, foi para a Federação Espírita, fez tratamento lá e eu soube que ela desenvolveu um CA de mama e veio a falecer rapidamente depois. Né? Então, a nossa cura, enquanto a gente se fixar na causa, no efeito, a gente não vai conseguir dar a cura. Quando que a medicina da Terra poderá produzir a cura definitiva? Quando a gente compreender o paciente no holismo. O ser que se manifesta no corpo é um ser eterno, que já teve um monte de passagem, já fez um monte de coisa, já aprendeu um monte de coisa, já errou muito, já acertou muito e que hoje a soma disso está se refletindo numa doença. Então, eu tenho que tratar o corpo, mas ao mesmo tempo eu tenho que tratar o espírito. Eu não posso desagregar as duas coisas. Eu tenho que tratar, talvez, até os amigos do espírito e os inimigos do espírito, porque senão eu não vou conseguir resolver o problema. Então, esse holismo é que vai trazer a cura definitiva para nós. Mas, para isso, nós vamos dar um passo fantástico, chamado abrir mão da prepotência. Nós todos temos um medo terrível de perder o poder. Conhecimento é poder, né? Então, enquanto a gente mantiver esse medo, vai ser difícil para a gente imaginar que nós podemos partir para esta cura definitiva. Mas é o futuro, é inevitável, isto vai acontecer. Nós médicos perderemos o emprego, em breve. Vai ter emprego, tem que começar a tratar a pessoa no total.
né? E é assim que tem que ser. Já para a medicina espiritual, para as equipes de luz do espaço, como o Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, que é o mais famoso, né? Ele tem centros na Europa que trabalham com essa corrente maravilhosa deste espírito de altíssima evolução. Na Casa do Consolador, que a gente trabalha com o Dr. Espanhol, e a gente pode citar tantos seres de luz, eles têm por base a lei do karma. Ou seja, aquilo que você mesmo se determina, porque você acredita que dessa forma você vai se curar, é o teu limite, que é o limite de ação deles e é o limite que você se permite de ser curado. Entenderam? Então, se a gente acreditar piamente que é só pela dor que a gente se cura, você pode fazer os tratamentos que você fizer, você vai ter melhora, mas você não vai abandonar a ligação mental e emocional que você tem com a doença. Tá? A atuação dos espíritos de luz dá-se no perispírito, com exceção de seres como o Dr. Fritz, por exemplo, que utilizam instrumentos e operam a matéria. Tá certo? Ou o Dr. Schneider, que atendia aqui em Ribeirão Pires, e São Miguel Paulista, perdão, até que o médium, naquela época da ditadura, foi preso e foi morto numa dessas cadeias do DOPS. Então, a atuação deles é no perispírito. Por quê? Porque é no perispírito que está o problema, não é no corpo físico. Se você curar a doença que está no perispírito, é óbvio que a doença que está no corpo físico desaparece. E nós temos, lá na Casa do Consolador, uma casuística muito grande com esse tipo de coisa. Quer dizer, o doutor Espanhol só usa as minhas mãos para operar. A gente não, até porque eu sou médica, eu não vou me arriscar a perder meu CRM, nós não usamos qualquer tipo de instrumento na casa, é só energia mesmo. E ele usa instrumentos muito similares aos que a gente usa aqui na Terra e ele opera o perispírito da pessoa. Então, ele sempre ensina assim, a cura imediata, instantânea, é limitada no tempo e no espaço. Porque você tem aquela melhora para ver se emocionalmente você se motiva a crescer e a melhorar também. A cura que é progressiva, ela acaba sendo definitiva. Porque você vai mudando a sua forma de ser, a sua forma de pensar, a sua forma de agir ao longo do tempo. Então, a cura se dá porque você muda o seu nível vibratório. Você abandona comportamentos que levam você a ficar doentes em benefício de comportamentos que vão te levar à sua cura. Tá? Você muda a sua forma de ser. Né? Eles usam métodos muito similares aos utilizados na matéria. A técnica cirúrgica é muito interessante, porque, claro, que eles não cortam e não costuram, é muito mais rápido o que eles fazem, eles usam lasers de altíssima potência, né? Mas a técnica é similar, ele corta, ele abre, ele faz hemostasia, né? Ele junta para costurar, então é bem semelhante. Eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, eu estava na Casa de Saúde de Santa Rita, lá em São Paulo, onde a gente operava, fazendo uma esterectomia num sábado de manhã, né? Meu auxiliar queria me matar. E sábado de manhã, dia de marcar a cirurgia, mas eu não tinha horário, tinha que ser, porque a paciente estava com uma hemorragia importante. Eu não sei se vocês conhecem a anatomia do útero, mas a gente tem os canais da bexiga passam por trás da artéria uterina, fica dentro dessa posição. E eu estava pegando justamente a artéria uterina do lado direito quando acaba a luz. Aí eu tinha acabado de passar um Kelly e o outro estava na minha mão, né? Eu não tinha conseguido colocar ele ainda, né? E eu falei, meu Deus, sem luz e agora, né? Comecei a sentir minha mão ficar úmida, quer dizer, havia um sangramento ali, o tumor, o mioma que ela tinha era junto da artéria, né? E o anestesista, eu falei, pelo amor de Deus, joga a luz aqui. Ele foi com a lampadazinha do laringoscópio, que não mila nada, né? E joga lá e a gente não enxerga nada. Aí eu comecei a rezar, né? Apelei para Jesus, para Maria, para Santa Bigodinha do Apocalipse, para todo mundo, entendeu? Eu não era desenvolvida naquela época, nem pensava em fazer o desenvolvimento nem nada. Aí tal, eu comecei a sentir que minha mão estava mexendo e eu não conseguia brecar a minha mão. Eu não conseguia parar as minhas mãos de se moverem, entendeu? Aí aparece a luz. Quando aparece a luz, eu estou segurando a pinça aquela e o útero balançando assim na minha mão. O meu auxiliar olhou para mim, eu olhei para ele, a gente olhou para a cavidade, não tinha nada sangrando, e aquilo balançando na minha mão, o anestesista olhou também e ele falou assim, você fez a esteré sem luz? Eu falei, não fiz não. Você arrancou o útero, não está nada sangrando aqui. Aí o chefe do hospital, o doutor Branco, é anestesista, o dono do hospital, e ele começou a correr sala em sala para ver o que tinha acontecido, né? Quando ele entrou na sala, ele falou, Mônica, tudo bem? Eu falei, né, com aquela cara de idiota, tudo, né, tudo bem. Aí ele sai, quando ele fecha a porta, ele falou assim, você foi pra praia essa semana? Eu falei, eu fui pra praia. Ele falou, porque você tá tão morena. Eu tava com a cor, o espanhol é andaluzo, a pele dele é bem mais escura que a minha. Ele viu o espanhol e não me viu. Entendeu? A partir daí eu acordei que tinha alguma coisa que eu devia fazer. Eu voltei a pensar quando eu era pequena e
partir para esse desenvolvimento mediúnico, né? Então, a metodologia é muito similar. Ela é rápida, ela é maravilhosa, não é indolor. Quem já foi operado na Casa do Consolador, se já foi, dói mesmo, né? Porque até um lembrete, ó, você passou por uma cirurgia, não brinca, tem que fazer repouso, tudo certinho. Mas a cura é muito gostoso a gente observar a cura que a pessoa tem. E a gente sempre fala, quando alguém fala, nossa, curei na primeira cirurgia, eu já falo, pode marcar que tem mais umas 3 ou 4 para serem feitas, porque é aquele vupt, né? Aquela emoção, você fica feliz, e depois quando você cai na rotina normal, tem que pagar a conta, e ver noticiário da televisão, tua moral baixa e a doença pode voltar a se manifestar. Eles se utilizam sempre de recursos energéticos, usam e abusam de homeopatia, floral, reiki, jorei, passe, tudo que vocês imaginarem em termos de energia, porque no espaço não tem essa divisão bobinha que a gente faz aqui. No plano espiritual, as energias da luz sempre vão se somar para o resultante que é o bem maior. Não é como nós aqui embaixo, que defendemos o nosso time. É diferente lá em cima, entendeu? Então, isso eu acho muito importante, né? Quem já tomou água fluida sabe que às vezes a água fluida dá um gosto danado de homeopatia, né? O cheiro da água fluida muda. E é água, que você não põe nada nela, ela simplesmente é fluidificada ou magnetizada pelas equipes de luz do espaço. Já a medicina extraterrestre, ela se baseia em algo completamente diferente. E é aqui que está o X da questão, tá? O extraterrestre fala assim, quanto mais evolução um ser tem, a gente pode dizer isso, luz, né? Que a gente fala espírito de luz, quanto mais evolução um ser tem, mais capacidade ele tem de gerenciar os átomos que o compõem. Né? O nosso corpo, teoricamente, é sólido, não é? Só teoricamente, porque se eu botar uma lâmpada aqui e acender, eu vou ver o vermelho aqui em cima, não vou? Não é? Até porque ela não é compacta. Se eu fizer isso numa pedra, eu vejo. Se eu pegar uma pedra e botar uma lâmpada de um lado, ela transparece do outro lado? Por quê? Porque os átomos, as moléculas da pedra são muito próximos, são muito coesos entre si. Eles se tornam menos coesos na planta e nos animais, quer sejam animais, quer sejam minerais, ele já ganha esse aspecto de porosidade que a gente não vê, mas que é real, que existe. Então, o que eles dizem? Quanto mais evolução o espírito tem, mais distância vai ter entre os seus átomos, porque ele já tem capacidade de gerenciar esse sistema. Eles dizem que nós somos o nosso corpo, o físico, o duplo etéreo, o perispírito, os outros corpos espirituais que nós temos, são galáxias, porque nós somos um universo. Cada átomo é um planeta, tá? Assim como é em cima, também é embaixo. Na terra como no céu. Não é assim que a gente aprende? No Pai Nosso e na filosofia oriental? Assim como é em cima, também é embaixo. Assim na terra como nos céus. Então, nós somos um universo. Então, imaginem que, como se nós fôssemos o Deus deste conjunto, neste momento físico e extrafísico que nós somos. Quanto mais energia este Deus tem, mais longe podem ficar as suas galáxias, os seus planetas, porque ele consegue comandar tudo isso. Quanto menos energia ou menos evolução nós temos, mais próximos tem que ficar os átomos. Tá? E a doença só pode se estabelecer em espíritos de pouca evolução, porque elas ocupam corpos onde os átomos são muito próximos. Que é o caso do nosso corpo físico. Ou seja, doença é sinônimo de terceira dimensão. Esta coisa fantástica que a gente vive com altura, profundidade e, infelizmente, largura. Né? Então, aqui a gente pode ficar doente. Fora da terceira e da quarta dimensão, nós não temos mais possibilidade de ficarmos doentes, porque os átomos vão estar longe uns dos outros. A energia vai ser rápida, e a energia rápida impede a manifestação de qualquer tipo de doença. Tá? A distância entre os átomos, que é a luz que dá, significa assim, eu tenho conhecimento, eu tenho aprendizado, nascido de tentativa e erro, que hoje me gabarita saber o que é o certo e o que é errado e optar pelo certo mais do que pelo errado. Que, convenhamos, deve ser mais ou menos dentro da nossa limitação de tridimensionais, onde nós estamos. Todos nós sabemos o que é certo e errado, a gente erra porque nós estamos em pleno processo evolutivo, nós somos seres imaturos ainda, mas tem coisas que a gente não faz, não é? Dificilmente qualquer um de nós aqui teria coragem de matar alguém. Mas muitos de vocês, ou se não a totalidade, comem animais que são assassinados para que vocês comam. Embora a gente não precise da carne, não é? Então, nós não somos assassinos diretos, mas nós somos assassinos passivos.
Ainda como uma parte a gente melhorou, mas outra parte não melhorou tanto assim, né? A doença só ocorre, só se estabelece quando esse campo de energia que nós temos fica deficitário. A deficiência surge de erros emocionais. Nasce do nosso ego. Aonde o ego se manifesta, ali nós perdemos energia para o espaço, para o universo. E ao perdermos energia, nós não sabemos recuperá-la, nós geramos a doença. Tá? Essa é assim que os extraterrestres ensinam medicina. Aqui na matéria, então, nós temos 3 tipos de cirurgias. Materiais, realizadas pelos médicos da Terra, as espirituais, pelas equipes de luz, e as transdimensionais, como eles chamam, porque é além de uma dimensão que eles atuam, ou extraterrestres. Na cirurgia material, que é a que eu faço, ou fazia, a erradicação da doença se dá pela extirpação do mal. Tá? Eu tiro uma úlcera, eu tiro uma vesícula, uma pedra do rim, não é? E essa cura pode ser definitiva ou não. Nem sempre eu posso curar. Você opera uma pessoa de hérnia, por exemplo, que é uma coisa bobinha, né? Você tira a hérnia, você não tem garantia nenhuma que essa hérnia não vai recidivar, não vai voltar. Você tira o cálculo renal de uma pessoa com litotripsia. Você não pode dar para paciente garantia nenhuma que não vai retornar, e a probabilidade de retornar é acima de 80%. Tá? Você opera um câncer e nem sempre você consegue erradicar totalmente o tumor. Por quê? Porque você está tocando no efeito, você não se preocupou com a causa. Enquanto você não demover a causa, o efeito vai se manifestar. As espirituais, por sua vez, elas trabalham no corpo do perispírito, né? E a cura sempre vai se dar pelo nosso reajuste à lei universal. O que é a lei universal? É uma lei básica, fraternidade. Todos os demais seres são filhos do mesmo Deus que eu sou. Né? A menor partícula do átomo, que hoje a nossa ciência reconhece, chama-se quark. Tá? Quark. Você sabe disso, né? Na minha época a gente não aprendia essas coisas. E o quark que existe no Sol é o mesmo quark que existe em mim, que existe na minhoca, que existe na planária, que existe na ameba. É o mesmo quark. Por isso que Deus é onisciente e onipresente. Porque Deus é um quark. São esses enilhões de quarks que animam todos os universos, que mantêm os universos paralelos entre si em ordem e harmonia, que montam as galáxias, os planetas, os sistemas solares, a vida nos diferentes reinos de cada planeta. É a mesma energia. Então, se eu reconhecer essa evidência que o Deus que está em mim, está em qualquer outro ser da criação, não importa o reino, eu vou entender que da única forma que eu tenho para estar bem é estar tudo em harmonia. Então, se eu não entender a lei da fraternidade e não me pautar por ela, eu vou estar em desajuste. Se eu estou em desajuste, eu vou criar N problemas para mim, em esferas maiores ou menores, mais profundos ou mais superficiais, e aí eu só tenho um caminho, né? Resolver esse problema, e o limite de ação desses espíritos de luz é a lei do karma, não por causa deles, mas por nossa causa. A gente tem um erro muito grande que a gente fala assim, Deus nos julga, né? Eu estudei no colégio de freira e Deus era aquela figura maravilhosa, aquele velhinho de barba branca, vestido de azul, a barba vinha até, era delícia, né? Mas quando eu morresse, eu ia passar por um tribunal com esse senhor, que não ia ser legal comigo. Então eu tinha que temer Deus, não amar, não compreender, né? Eu acho que vocês foram criados da mesma forma, né? Você tem que ser temente a Deus. Eu não tenho que temer meu pai, eu tenho que estar numa boa com ele, porque afinal de contas ele é meu pai. Eu não existo sem ele, já que ele é meu quark. Então eu e ele, eu sou uma fração infinitesimal dele, mas ele sou eu. Como é que eu vou brigar com ele, né? Não dá. E nós temos o direito dado por nós pelo livre-arbítrio de nós mesmos nos julgarmos, determinarmos a forma de expiação que a gente quer ter. Esse é o nosso direito. Não achem de forma nenhuma que vai ter um conselho do outro lado que fala assim, peraí, você vai pagar de tal e tal forma. Isso não é real. Você fala, olha, eu tenho estes e estes problemas que eu preciso resolver. Aí você faz todo um estudo baseado em probabilidades naquelas outras pessoas que serão envolvidas e a partir daí estabelece-se uma programação existencial através da qual você e o seu tutor kármico vão trabalhar para que aquelas coisas que você quer resolver ou provar você que já resolveu possam ser consertadas, entendeu? Então, o limite das equipes de luz do espaço está neste karma. Ou
Eu quero me permitir a cura, porque eu posso acreditar que realmente para eu me curar rápido, eu preciso da manifestação dessa doença. A partir do momento em que eu acredito nisso, eles vão suavizar a nossa expiação, mas se eu não permitir a cura, eu não vou conseguir receber a cura. Aí eu falo, mas peraí, ninguém quer ficar doente. A nível consciente eu concordo com vocês. Ninguém quer ficar doente. Aqui embaixo na tridimensionalidade. Mas quando nós não estamos no jugo da matéria, a realidade muda. Tá? Quando a gente nasce, olha, eu duvido que vocês todos estejam absolutamente satisfeitos com a cruz que vocês carregam. Alguém está totalmente satisfeito com a cruz que carrega aqui? Claro que não. Por quê? Porque quando a gente vem aqui para baixo, a gente esquece o que já foi, esquece o que já aprendeu, esquece o que já fez, graças a Deus esquece o que fizeram com a gente, não é? E a gente, quantos de nós, pelo menos uma vez na vida, a gente vai dizer, por que isso está acontecendo comigo? É ou não? Porque a gente não lembra. Então, nós pedimos para isso acontecer, mas o esquecimento que a tridimensionalidade provoca na gente é tão grande que a gente realmente acha que uma mão maior está castigando a gente. E não é. Nós pedimos aquela prova. Então, uma das formas melhores que a gente tem de suavizar a coisa aqui embaixo é falar, não, eu pedi isso aqui, está acontecendo porque eu pedi, eu agora tenho que usar a minha cabeça para diminuir o tamanho da encrenca. Porque nós somos os senhores do nosso karma. Existe o conselho kármico, que é regido por Mestre Traportia. Tudo isso é perfeitamente claro, existe mesmo. Inclusive nós temos o direito de 2 vezes por ano, agora não, diz que é a cada 3 meses, eu não tenho essa informação, mas o pessoal que é mais afeito a isso diz que a cada 3 meses a gente pode. A gente pede para o Tribunal Kármico mudar o nosso karma, ou suavizar a nossa prova em alguma coisa. Porque como a gente está na volta final da corrida da atual raça humana, as coisas têm que ser modificadas, porque não interessa para a luz a dor, para a luz interessa a felicidade. A dor só interessa para a não luz. Tá? Então, está sendo possível a gente suavizar o nosso karma. Mas, para isso, nós temos que ter plena consciência do que nós vamos pedir. Né? Por exemplo, eu tenho um amigo que toda vez que tem reunião do Conselho Kármico, ele pede para ganhar na Mega Sena. Gente, não vai acontecer. Eu já falei para ele, você está sendo maluco, pede outra coisa melhor. Porque ele pede assim, eu quero ganhar na Mega Sena para resolver o problema da minha família inteira. Ele não pode estar invadindo o karma dos outros. Você não vai ganhar nunca. Fala assim, eu quero ganhar na Mega Sena para resolver o meu problema. Aí eu vou ganhar. Eu falei, não, você não vai ganhar, filho. Mega Sena são só os políticos que ganham, esquece. Mas entenderam? É só para entender. O karma é nosso. Karma é a nossa ação sobre nós mesmos. Eu posso mudar a minha ação sobre mim mesma, desde que eu compreenda que a mudança é para o meu bem. Não para uma vantagem. Né? A minha encarnação tem uma meta. Quando eu nasci, eu tinha uma meta a ser atingida. Se hoje meu karma está dificultando que eu atinja essa meta, eu posso pedir que ele seja modificado para eu atingir a minha meta. Mas a minha meta vai permanecer, entenderam? Porque a gente fez um contrato antes de nascer. Tá se entendendo isso? Então, não adianta assim, eu fui operado pelo Dr. Bezerra de Menezes e eu não furei. Você pode ter certeza que o Dr. Bezerra de Menezes fez tudo o que podia para te ajudar. A questão é o quanto você se permitiu receber. Quando a gente lá na Casa do Consolador está fazendo cronoterapia, ou reiki, qualquer dessas aplicações, você tem pacientes que você sente sugar a energia de você. Como se você fosse aquele ventilador ao contrário, né? Suga. E tem outros que você está jogando energia, ela bate e cai. A pessoa não está nem aí. Ela não se permite. Às vezes ela está tão fechada, tão descrente, né, que não vai. E aí eu quero falar uma outra coisa. Eu sou totalmente contrária àquelas pessoas que dizem assim, você não recebeu porque você não tem fé. Eu não acho que você possa quantificar a fé de qualquer um, se você não conhece nem a sua. Então, dizer para alguém que você não recebeu porque você não tem fé é um crime. E você está fazendo para outra pessoa, você não crê. E se ela já não crê nela, ela vai deixar de crer mais ainda. Nós não temos esse direito. Nós nunca podemos dizer, você não recebeu porque você não tem fé. Nós podemos dizer para ela, você tem tanta fé na sua força que você prefere a expiação do que a cura. Ou então dizer, você tem tanta fé que a cura vai acontecer que você está esperando que ela se dê naturalmente. Isso você coloca a pessoa para cima. Mas não chegar para ela e falar, não, isso não dá certo é porque você não tem fé. A gente não tem esse direito, isso é um crime. Eu acho muito errado. Quando eu escuto isso, eu fico arrepiada. Porque alguém sabe quantificar a própria fé aqui? O que eu mais escuto lá na Casa do Consolador é, eu não tenho fé. Claro que tem, filho, senão você não estava encarnado. Você acha que é fácil encarnar no Apocalipse? Né? A gente escolheu encarnar no Apocalipse, pessoal.
Quer dizer, nós vamos passar pela fase pior dessa atual humanidade, que já é a sexta, né? Os maias é a quinta, então vamos ficar com os maias, essa quinta raça. Nós vamos passar pela pior história que o planeta Terra já viveu. As 4 raças anteriores que foram destruídas, e sobrou alguma coisa, senão a gente não estava aqui, passaram por cataclismos menores do que a gente vai passar, porque o volume de mal que nós fizemos também é maior do que das raças anteriores. Né? Então você acha que você não tem fé, você encarnou nessa fase? Você tem tanta fé que você falou, não, eu vou quando está chovendo pedra, porque eu sei que eu sou capaz. Não menosprezem a própria fé, porque a fé é a conexão com Deus. Na hora que a gente menospreza a própria fé, a gente corta essa conexão. E se a gente corta a conexão com a fonte criadora, a gente fica sem chão. A gente fica na mão das forças que não querem a felicidade. Né? Então, não menosprezem a sua fé. Se alguém disser para você que você não tem fé suficiente, você fala, da minha fé, eu mando na minha fé. Eu não sei o tamanho dela, vai você vir dizer que ela é pequenininha. Não tem médium vidente suficiente para falar isso não, tá? Já na cirurgia transdimensional ou dos extraterrestres, eles trabalham no perispírito, mas trabalham também no corpo mental. Então eles já vão para a 5ª dimensão. Eles não atuam na 3ª dimensão. Eles atuam na 3ª, na 4ª, na 5ª e às vezes na 6ª dimensão. Por quê? Porque eles vão onde está a origem do desajuste. Tá? E como é que eles fazem isso? Eles dizem assim, a cura vai se manter pelo seu reajuste à lei universal. Eles não perguntam para você, você quer ser curado, você acredita, você não acredita. Eles não abrem a boca, pelo contrário, eles não falam com você. Tudo que a Sheliana fala, que é essa pleiadiana com quem a gente trabalha, é saudações amiguinho ou amiguinha, o que sente. E ela trata exatamente o que a pessoa fala. Ela respeita o livre-arbítrio a um nível que se a pessoa falar para ela, eu tenho unha encravada, ela vai tratar a unha. Mas essa pessoa tem um câncer, mas ela falou que ela quer tratar a unha encravada. É esse nível de livre-arbítrio, de respeito, que eu percebo nesses seres de 5ª dimensão para cima, é que eu acho fantástico, porque isso é cosmoética. Eu já falei para ela, filha, não é se a pessoa mente, porque às vezes a gente vê que a pessoa fala uma coisa que não tem, né, para testar. Ela fala, ele está mentindo para ele, não é para mim. Ela não se importa. É isso que você quer? Eu vou te dar. Isso é cosmoética. É respeito ao irmão. Se ele falar para mim que o problema dele é que ele espirra quando vê uma banana, ela vai tratar o espirro da banana. Entenderam? Isso é cosmoética. O limite de ação dele está no quantum energético do paciente. Ou seja, quanto mais evolução uma pessoa tem, mais longe eles podem ir. A nível de mexer até com o corpo átmico, que é o eu superior. Tá? Eles não conhecem barreira energética. Eles realmente trabalham com energia em qualquer dimensão. E isso é muito legal deles verem. Como eu nunca vi ninguém ser tão legal para meter no meu superior, eles mexem por aqui na 3ª, 4ª, 5ª e 6ª dimensão mesmo. Tá? A medicina extraterrestre tem o seguinte mecanismo de cura. Pega um corpo num lugar que está doente. Tá? Quando a Sheliana olha para nós, ela vê tons claros, sombreados e escuros. A pessoa vai falar, por exemplo, a gente entra uma pessoa para ser operada por ela com 4 ou 5 coisas. Ela vai no campo que está mais escuro e ela só usa meus braços, tá? Ela raramente acopla totalmente. Essa é rara ela fazer, ela normalmente só usa meus braços. Ela pega e ela acelera tanto a minha mão que a minha mão chega a ficar quase desaparecida. Não é que ela desaparece, não desmaterializa não. É que é tão rápido o movimento que parece que a minha mão desaparece, mas não desaparece. Que já andava escrevendo por aí que eu desmaterializo mão. Não desmaterializo não. Isso é mentira. Simplesmente o movimento de vibração é muito alto. Quando ela faz esse movimento de vibração, ela pega os elétrons dessa região que estão parados e ela faz eles acelerarem a um ponto que eles não ficam claros, eles ficam resplandecentes. Fica brilhante aquela região. A pessoa se sente uau, né? A gente chama isso de efeito Cocoon. Fica feliz, fica animado. Oh, nossa, a felicidade é bom, o mundo até existe, Papai Noel está chegando, junto com o coelhinho de Páscoa, a fada madrinha, todo mundo aqui fora. Você sai de lá num pique danado. Realmente isso é real. Você sente isso. Essa energia vai durar dentro daquela pessoa tanto tempo quanto aquela pessoa permita que ela dure. Então, quando ela está operando, ela fala, marca retorno para daqui a 15 dias, 30, 60, ou está de alta. Porque ela percebe o quanto aquela pessoa vai conseguir segurar essa energia. Normalmente, ela manda a pessoa voltar 3 ou 4 vezes durante um mês. Um mês, né? Cada mês, durante 4 meses ela faz o tratamento. E aí a pessoa realmente se cura.
A gente tem tido um volume de cura a partir do trabalho da Sheliana que é imenso. Nós temos muitos cânceres de cérebro, tumores cerebrais, que somem na ressonância. E ela não fala nada, ela não manda tomar água fria, nada. Ela simplesmente trabalha no campo energético. Então, é muito eficiente, né? E ela diz assim, tá? Para que o aumento do quantum permaneça, você precisa da autocompreensão, da harmonia com as leis universais. E isso só se dá quando desperta em você a consciência. Consciência do quê? Que você é um ser cósmico. A autocura se dá pelo reequilíbrio a nível de átomo. Então, vejam, ela não vê órgão doente, ela vê campo atômico desvitalizado. Um dia eu cheguei para ela e falei, nossa, você viu aquele estômago como estava ruim? Ela falou, estômago? Não, eu não vi estômago, eu vi uma coleção de moléculas desajustadas. E ela fala com as células, é isso que ela fala com a célula do lugar que está doente, ela chama a célula de minha amiguinha. Ela fala mentalmente com a célula com tanto amor, ela fala, amiguinha, se você não se corrigir, este corpo vai abrir mão de você, você vai ter que ser arrancada desse corpo, você deixa de existir. Amiguinha, pense como seria bom se você voltasse a vibrar em saúde. Seja alegre, ela fala com uma célula, como os seres humanos não falam com os seres humanos. Então, essa visão de amor é a evolução que traz. O aumento do quantum propicia a mudança do DNA. Esse é um outro ponto que os nossos amigos extraterrestres fazem. Aqui deixa eu explicar uma coisa. Todo mundo já ouviu falar do DNA, é óbvio, né? Hoje está na moda por causa do genoma. Nós temos 2 cadeias de DNA na Terra, não temos? O nosso corpo físico, em cada célula, tem 2 cadeias de DNA, não é isso, pessoal? Não é isso? Então, mas vocês já ouviram falar da Pedra da Roseta? Já são 12 linhas. E o nosso DNA original são 12 cadeias. Já ouviram falar isso também? Tá. Gente, se aqui tem 2, o original é 12, aqui está 1/6 do que eu sou. 5/6 estão em outras dimensões. Aqui tem só 1/6. 1/6, que é a parte mais lenta, não é a mais brilhante, é a mais doente, e por isso está aqui na terceira dimensão. Então, aquele papo que vocês estão ouvindo por aí, eu não sei se vocês atentam para isso ou não, né? A energia do portal 8 do 8 do 8 vai ancorar mais cadeia de DNA? Esquece. Na terceira dimensão não é compatível. A terceira dimensão é compatível com 2 cadeias de DNA. Ponto. A quarta dimensão é compatível com 3 cadeias, ou 4. Tem sempre equilíbrio. Mas não tem, tem só 2. Então, se você está mudando algum DNA, é na quarta dimensão, não é na terceira. Entenderam? Então, não existe mudança de DNA no corpo físico. A mudança de DNA é no perispírito. Uma vez uma moça foi operada lá na casa do Consolador, ia fazer mudança de DNA, né? Eu cheguei na casa, ela falou pra mim, vou deixar de ser filha da minha mãe? Eu falei, não, por quê? Não, porque você vai mudar meu DNA, vou deixar de ser filha da minha mãe? Eu falei, não, você continua filha da sua mãe, pode ficar sossegada. Nada muda no corpo físico. Vai mudar no seu perispírito. Para que você faz a mudança de DNA? Para você corrigir moléstias que existem neste campo de DNA, que hoje são para você um fator limitante grande, como, por exemplo, doenças autoimunes como lúpus, como vitiligo, como a psoríase, como a artrite reumatoide, tá? Como a asma, ok? Doença da malabsorção, que esse pessoal que está fazendo cirurgia bariátrica agora, da obesidade mórbida, na próxima encarnação vai ter doenças intestinais graves, porque amputou uma parte normal do seu corpo porque é teimoso, é indisciplinado, que nós gordos somos indisciplinados. Nosso problema é falta de disciplina, a gente joga na comida a ansiedade. Né? Agora, se eu cortar um pedaço do meu corpo para resolver esse problema, eu não vou resolver esse problema, eu vou continuar indisciplinado. Aí o índice de suicídios, de alcoólatras, de toxicômanos que surgem depois da cirurgia bariátrica está a um nível que os hospitais maiores, inclusive o HC, já estão repensando se vale a pena fazer. Então, quando eles mudam, mexem no DNA, eles mexem no DNA por uma razão, para facilitar para você a manifestação aqui na Terra. Só isso. Ok? E como eles fazem isso? Leva a Sheliana acopla, ela faz a pessoa regredir até o útero da mãe. Estando dentro do útero da mãe, ela pede para a pessoa olhar, procurar o ovo, né? Que é quando o espermatozoide e o óvulo já se fundiram formando a célula básica. Quando a pessoa identifica o ovo, ela entra com a pessoa dentro do ovo e mostra para ele a cadeia de DNA dele. Aí fala, procura um lugar que esteja escuro e que você não goste. Quando a pessoa identifica, ela fala, então agora você vai trabalhar para esse lugar escuro ficar claro. E aí ela usa um laser muito intenso, normalmente de cor lilás,
que modifica a coloração. Quando o paciente está satisfeito, eles saem do ovo, saem do útero, retornam para o presente. Tá? Isso funciona? Funciona muito. Tem pessoas que não aceitam ir para dentro do útero da mãe. Vão para qualquer lugar, desce escada, entra em sótão, vai para beco, tudo bem. Mas para o útero da mãe não vai. Então, não vai mudar DNA. Tá? Esse é um princípio básico da mudança do DNA. Por isso que a participação ativa do paciente é fundamental. O nosso DNA é o nosso código universal. Podem ter certeza disso. O seu DNA, do perispírito, e a tradução em sexta parte que está na matéria é o seu arquivo akáshico. Tudo que você já fez, tudo que você foi, está escrito ali. Tá? Então, quando a gente fala assim, nossa, eu preciso acessar meu arquivo akáshico, não olha para frente, olha para dentro. Está no seu genoma que você já viu, tá? Outra coisa que a gente tem que falar quando fala de extraterrestre é de implante ou chip, né? Alguém já ouviu falar disso aqui? Tá? Tudo bem? Já ouviu? Então tá. Aliás, tem alguns de vocês que têm chips. Quem tem cartão com chip, gente? Vocês estão chipados? Cartão de banco com chip é chip, tá? Vocês estão chipados e vocês são controlados, porque o Epsilon é uma realidade. Não funciona só para os Estados Unidos, não. Funciona a nível planetário já. Bom, mas falando dos nossos amiguinhos extraterrestres, né? Implantes. Primeiro, deixa eu dar fazer um parênteses aqui. Eu sou palmeirense, meu pai jogou no Palmeiras na seleção brasileira, então meu DNA é verde, não tenho o que fazer nada. Existem corintianos que são muito legais e existem corintianos que são uma praga, tá? Isso é a realidade. Existe extraterrestre do bem e existe extraterrestre do não bem. E existem extraterrestres que não são nem do bem nem do não bem, eles estão na pesquisa científica. Tem essas três partes, três fases de extraterrestres que estão no planeta Terra há muito tempo. A partir de 45, os extraterrestres do não bem, graças ao presidente Truman, conseguiram estabelecer bases no planeta Terra. Eles estão aqui desde o dilúvio bíblico e a partir de 45 eles passaram a agir franca e abertamente à luz de todos. Por mais que a ciência negue, ninguém é tão bobinho a ponto de achar que só tem vida na Terra. Essa fase já passou, né? Para que serve, então, os negativos, os neutros, os positivos? Tem tecnologia similar e as três trabalham com implantes ou chips, tá? Então, o que são isso? São dispositivos colocados no experimento, que pode ser animal ou hominal ou até planta, tem até planta com chip, né? E servem para várias finalidades. Podem ser neutros só para monitorar, que nem aquelas plaquinhas que a gente bota nos animaizinhos para ver se eles vão de um lugar para o outro, tá? Só monitoram, não afetam em nada você psicológico ou fisiologicamente. Tem os benéficos, que são facilitadores de trabalhos ou de funções que você tem que realizar para ajudar a sua programação existencial. Aí você fala, mas tem que ser alguém especial para ter esse tipo de facilitador? Não, pode ser um médico, um lixeiro, um mecânico, sabe? Se você tem um trabalho e você está transformando o seu meio e você precisa de uma ajudinha, você pode receber esse tipo de facilitador. Eles têm os maléficos que nos induzem a comportamentos repetitivos. Por exemplo, alcoolismo, drogas, vício do jogo, luxúria absurda, né? Tá malucão lá. Ou então comer em demasia, ou então ter comportamento agressivo. Eles colocam esses chips para induzir na gente comportamento de repetição e um comportamento que não é positivo para nós, quer no plano espiritual, quer no plano físico de manifestação, tá? Sempre existe afinidade vibratória entre o chipado e o chipador. Então, nós não somos vítimas. Vamos partir do princípio, isso é a ciência ufológica que fala, são os psicanalistas que através da hipnose avaliam os abduzidos. Isso tá, no mundo inteiro nós temos trabalhos estatísticos, 80% das abduções são realizadas em perispírito e não em corpo físico. Tá? Você sabe o que é abdução? É quando você vai passear na nave? Tá. Então, a abdução, 80% das vezes é o perispírito que vai, o corpo físico fica na cama, tá? Por quê? Porque os extraterrestres são espirituais, raramente eles são físicos. Raramente eles são tridimensionais. Então, para ir o corpo físico é mais complicado, é mais raro, tá? E a gente não vai se a nossa afinidade não nos conectar com eles. Não, nós não seremos abduzidos pela luz, nem pela ausência da luz, se nós não tivermos afinidade com esta ou com aquela. Nós não somos vítimas, nós somos parceiros.
tá certo? E o chip que hoje eu posso portar pode não ter sido colocado nessa encarnação, pode ter sido colocado em encarnações anteriores. Porque a abdução hoje a gente já sabe que numa família que tem um abduzido, a ascendência desse abduzido tem abduzidos. Normalmente, uma criança que nasce prematura e é um abduzido, a mãe foi abduzida também. E essa criança é engenharia genética. Tá? Isso é uma coisa que a gente já sabe de estudo científico. Não é esoterismo, não é misticismo. Isso é estudo científico. Pessoal, tem um cirurgião americano da Universidade de Stanford, na Califórnia, o Dr. Roger Leir. Eu estou trabalhando com ele já há uns 2, 3 anos. A gente está trocando experiência. Ele é mundialmente o cirurgião que tem a maior casuística de remoção de implantes colocados no corpo físico, tá? A maioria dos implantes é colocados em braços ou pernas. Quando a gente pega implante nas mamas ou nos ovários ou útero ou nos testículos, são pessoas que estão cedendo material genético para os extraterrestres, tá? Então eu vou mostrar para vocês algumas radiografias feitas pelo Dr. Roger Leir de pacientes da Universidade de Stanford, na Califórnia. Isso aqui vocês estão vendo um tornozelo, né? Olha o chip aqui, ó. Tá? Aí você fala, mas isso aí não pode ser defeito de radiografia? Vocês vão ver, próximo, esse é o defeito da radiografia. Pode próximo, por favor. Olha o defeito da radiografia aqui, ó. Tá? Isso aqui tem 3 milímetros. Qual é o material que ele é feito? Só Deus sabe. Porque o Instituto de Tecnologia de Massachusetts só conseguiu identificar cobre, mas tem outros metais aí que o Instituto não conhece. Essas marcas aqui, ó, que você acorda com elas. Você dorme sozinho ou dorme acompanhado, mas vocês não brigaram durante a noite, nem namoraram. Não dorme com um cachorro, não dorme com um gato, como é que você acorda com essas manchas da pele? Ou com manchas de hematoma, como se fosse um dedo. A minha está sumindo. Eu aqui, a cada 15 dias, tenho uma. Isso, exatamente como essa. Isso é um chip mesmo. Tá? Então, quando a gente aparece com manchinhas escuras na pele, ou machucadinho, você fala, mas eu não tinha isso aqui quando eu fui dormir. Né? Normalmente, isso é indicativo de um chip que foi introduzido em você. Ó, esse tipo de marca. Tá? A gente tem, assim, primeiro que eu quero dizer uma coisa para vocês. Eles têm uma tecnologia bárbara. Tá? Eles são capazes de abduzir um de nós aqui agora e a gente nem se tocar que isso acontece. A primeira vez que eu fui para o Congresso de Ufologia Internacional lá em Curitiba, eu era um ET no meio deles, porque eu nunca pensei em ufologia, trabalho com extraterrestre, vai ser essa conotação. Foi feita na Sociedade Rosa Cruz, lá de Curitiba, que é fantástico, não sei se algum de vocês conhece, né? A Amorb é maravilhosa, e eu sou de sentar em fundão, entendeu? Então eu estava lá em cima, no fundão, assim, sem ninguém por perto, porque eu estava morrendo de sono, a minha palestra era só domingo de manhã, eu estava vendo todos os palestrantes tomar paulada do público, eu estava apavorada, porque eu nunca tinha feito palestra para ufologia, né? Falei, agora, domingo, ainda bem que não vem ninguém, porque senão eu vou ser massacrada aqui. Que eu vi o pessoal falar de ciência e apanhar, né? Imagina eu que ia falar disso que eu estou falando para vocês. Aí, um cara que eu acho que é um dos maiores ufólogos mundiais, e é reconhecido assim, o Marco Antônio Petit, ele pesquisa imagens, né, de extraterrestres. E eu estava sentada lá atrás com o Américo Canhoto. O Américo Canhoto falou assim, nossa, estou me dando mal-estar, vou pro banheiro. Saiu correndo, eu fiquei sozinha. Aí o Petit estava passando um filme de 2 irmãos americanos que eram abduzidos desde pequenininhos. E ele passou o depoimento desses 2 irmãos e 2 sessões de hipnose de um deles, o John, e é desesperador, os gritos que ele dava de dor, essa agonia, né? E me começou a dar um aperto no peito, eu falei, puxa, eu já passei por isso, né? Não é legal ver os outros passar também. E aí eu vi 2 greys no palco ao lado do Petit. O Petit vira e fala, pessoal, eles têm tanta tecnologia que eles são capazes de abduzir qualquer um de nós aqui e a gente nem se dá conta. E um dos greys se deslocou na minha direção. Nossa. Eu falei, minha nossa, agora eu vou ser abduzida. Já comecei a falar, Jesus, eu peço que me perdoe pelo que eu fiz. Entrega o meu corpo e meu espírito na sua mão, que já era mesmo. E o Grey subindo. E eu tinha horror de Greys. Eu sofri uma abdução em 2002, que foi muito traumática para mim. Realmente foi traumática, porque eu lembrei de tudo, né? E o Grey não tem sensibilidade de dor, eles não têm dor. Então eles não entendem em você dor. Você dor, se você fica gritando, eles acham que você está se comunicando. É uma coisa meio maluca, hoje melhorou. Aí esse Grey subiu e ficou parado aqui do meu lado, né? E eu fazendo de conta que eu falei, se ele achar que eu não estou vendo, ele pode achar, né? Só que ele tocou no meu ombro e o olhar que eu senti, ele me olhou com tamanho amor, com tamanha fraternidade, que aí eu me lembrei que ele é um amigo de infância meu chamado Zilok. Eu andava de mão dada com o Zilok. Quando eu andava na nave com eles, que eu era pequenininha, com 5, 6 anos,
eu tinha muito contato com eles. E aí ele levantou a mão e falou, saudações, amiga. Né? A partir daí eu comecei a entender os gregos de uma forma diferente. Tá? Então, a tecnologia eles têm, mas a tecnologia e moral estão começando a andar par e passo nesse mundo extrafísico deles, tá certo? O que a gente vê nesses implantes retirados do corpo físico? Experiência do Dr. Roger Leyer. Eles podem ser metálicos, e aí eles são esse que eu mostrei para vocês, que é principalmente de chumbo e outras ligas metálicas que nós não conhecemos, nem o Instituto de Massachusetts conseguiu resolver, mas existe um coração de cobre, que isso eles conseguem ver. Cobre, não é chumbo, não é cobre. Podem ser semimetálicos, eles têm essa parte de metal, e em volta da parte de metal tem tecido orgânico, que não é de homens ou animais da Terra. As células são completamente diferentes. Esses provocam reação e aquela manchinha escura que vocês viram, que essa reação é chamada de estrófilo. O corpo vê que aquilo está diferente, vai lá e bloqueia. E eles usam esse bloqueio para o chip não ser mexido e ficar na pessoa. Tá? E os orgânicos, que são feitos com tecidos humanoides, com o mesmo DNA do paciente, e esses são os facilitadores. Os metálicos puros são os neutros, é só para monitorar a gente. Só para a gente saber onde a gente está, o que está fazendo, entendeu? É neutro mesmo. Os semimetálicos são os maléficos. Todas as pessoas que têm o semimetálico, a gente está identificando, inclusive o Roger Leyer está fazendo um trabalho agora junto com a psiquiatria de Stanford, e ele está identificando esses semimetálicos em 71% dos pacientes internados com esquizofrenia. Tá? Então, vocês veem que uma coisa é séria. E os orgânicos, a gente tem um monte de facilidade de médium, de trabalhador, como a Patrícia tem, que estão com o chip e nem sabe que estão, aí tem uma coisa esquisitinha de vez em quando assim, que não sabe o que é o chip, que está falando, oi Patrícia, estou aqui para te ajudar. Para a gente retirar o chip, o paciente tem que querer. Tá? Então, os guias de luz, pessoal, sabem disso mais do que o mundo é mundo. Nós é que somos bobinhos e estamos sabendo agora. Tá certo? Hipócrates falava de chip, tá? Quando Platão fez os 5 sólidos de Platão, a decisão, quer dizer, a base da descrição foi um chip que Platão identificou na forma do decaedro. Então, é uma coisa antiga, Platão, lá atrás, tá? Então, agora, quando a gente identifica um chip, e hoje tem um aparelho que o hipnólogo paulista Mário Rangel trouxe da Suíça, você pode comprar esse aparelho, porque isso não adianta você comprar, você não sabe o que fazer com ele, mas tem muita gente que faz hipnose comprando esse aparelho, ele identifica a presença do chip no corpo físico da gente. E aí pode ser retirado ou não, se o paciente quiser, né? Porque a medicina não sabe se é bom ou ruim. É um corpo estranho, vai e tira. Eu tirei um monte deles sem saber o que era. Hoje que eu sei, eu já penso 2 vezes antes de mexer, né? O paciente então tem que ter uma decisão voluntária. A maior parte dos chips que a gente, lá na casa do Consolador, a gente só tira chip do perispírito, não mexe no da matéria, tá certo? O do perispírito que a gente diz para o paciente, fala, você tem um chip de tal natureza, quer tirar? É teu livre-arbítrio. Se quer, a Sheliana tira. A Sheliana e os outros 2 extraterrestres que estão operando lá também, um deles através do Américo Canhoto. Se está no corpo físico da matéria, você tem que tirar. Eu tive um traumatismo crânioencefálico há uns 2 ou 3 anos, não, já faz mais tempo, faz 6 anos atrás, e eu fui fazer uma ressonância magnética aqui no IMED, né? E no caso de ele falou, nossa, olha, você tem um estilhaço na cabeça. Eu falei, estilhaço? Como é que eu tenho um estilhaço? Eu fui ver um chip. Não, você não acha melhor tirar? Eu falei, não, deixa ele quieto aí. Ele está aqui até hoje, deixa ele quieto, é meu amiguinho, tá aqui, deixa quieto. Porque esse é o orgânico, realmente funciona. Mas no corpo físico tem que tirar, tá certo, pessoal? Sabe aquelas manchas, você fala assim, nossa, fui picada por um inseto e eu nem percebi, que fica um caroço grande na pele e não desaparece? A probabilidade desse caroço ser chip é boa. Nem toda unha encravada é espiritual. A maior parte das unhas encravadas é decorrente de você cortar errado a unha ou usar sapato errado, tá? Então vamos manter o pé no chão. Nem toda mancha de pele é chip. Os chips da pele provocam manchas. Mas nem toda manchinha, porque senão a gente vai sair daqui, né? Vou amanhã no meu dermatologista, tiro ele da cama, ele tem que tirar meu chip. A experiência que a gente tem lá na casa do Consolador com remoção de chip, e que prova que a gente não é vítima, a gente é cúmplice desse negócio, quando a gente tira o chip, 78% das pessoas falam que se sentem vazios. Perdi alguma coisa. 16% dizem que se sentem em paz. Esses maléficos que foram tirados.
4% referem que estão mais leves e 2% dizem que estão libertos. Então, 22% se libertam de alguma coisa que não mais queriam. 78% se sentem vazios por perder o chipzinho, tá? Isso prova que existe uma correlação íntima entre o chipado e quem o chipou. Como é que a gente diagnostica chip no plano espiritual? Não está no corpo físico, está no corpo espiritual. Para quem tem evidência, que vê aquele halo em volta das pessoas, o chip produz um pulso, como se fosse a linha do eletrocardiograma. A Patrícia já viu isso, né, Patrícia? Você vê um pulso. Quando esse pulso é muito rápido e a onda é longa, é um chip benéfico. Tá? Não mexe, nem fala para a pessoa que tem. Quando esse pulso é muito pequenininho e é lento, é um chip neutro. Está ali para monitorizar. Quando esse chip, a onda é larga e ela é lenta, é um chip maléfico. Se você identificou, essa pessoa tem que ser orientada para a sua emoção. Tá? Esse chip é retirado por reiki, é retirado pelos xamãs, é retirado na Umbanda, é retirado em medicina física e espiritual, né? E é retirado na desobsessão também. Quando a gente é chipado, a gente pode adquirir imediatamente fobias malucas, coisa que a gente nunca teve, mas de repente começa a ter, dores de cabeça que não é pulsátil, é uma dor como se estivesse enfiando alguma coisa dentro da sua cabeça. É uma dor que normalmente dá aqui ou aqui, como se alguém estivesse enfiando alguma coisa na sua cabeça. Dor nas pernas ou nos braços, porque às vezes eles colocam o chip muito perto do osso, e o periósteo, que é aquele celofane que encobre o osso e que é sensível, é enervado, acusa porque ele encosta nesse periósteo da dor, né? Crises alérgicas, você nunca teve alergia, de repente você tem alergia até de você. Teu suor te dá alergia. Você pode estar chipado ou pode ter tido uma mudança de DNA. Tá? A teu favor. Normalmente essas reações são a teu favor. As fobias não. Nem a dor de cabeça, mas o resto normalmente sim. Os extraterrestres têm atuado muito também no trabalho, na cura de endemias e epidemias no nosso planeta. Por exemplo, a gripe aviária, que foi um vírus desenvolvido no laboratório. Por acaso, o mesmo laboratório que tinha a cura para ele, que era o Tamiflu, e cujo dono majoritário de ações é o vice-presidente americano. Né? Essa doença morreu, vocês lembram que não se toca mais no assunto? De vez em quando mata um na Ásia, mata mesmo, foi lá que foi disseminado. Mas como essa doença não era kármica do planeta Terra, os extraterrestres fizeram um antídoto, um antivírus, espargiram na atmosfera e nas aves, impedindo a propagação dela. Aí você pergunta assim, mas por que eles não fazem então a mesma coisa com a AIDS ou com a dengue? Porque ambas são decorrentes da degradação da natureza que nós humanos provocamos. Então, essas doenças surgiram porque nós somos ignorantes. Portanto, são resultado da nossa ação, o que a gente chama de karma. Aí eles não podem intervir. Mas aquilo que for feito para prejudicar a humanidade, que a humanidade não mereça, eles intervêm desta forma com essas vacinas e não tem contraindicação para essas vacinas. Todos os procedimentos que realizam nos homens, os extraterrestres e as equipes de luz de paz realizam nos animais e nos vegetais igualmente. Igualmente. A Sheliana ainda prioriza a operação do animal, opera o animal antes de operar o homem. Fala que o animal é muito puro para ficar imerso na massa crítica das pessoas que estão ali na casa do Consolador. Então o animal vai na frente, opera na frente, e para muitos extraterrestres o animal é superior a nós, moralmente falando. Eu acho que sim, porque eu nunca vi um cachorro fofoqueiro ou um gato né? A minha Beagle abre a minha bolsa para roubar doce, mas eu não posso dizer que ela é ladra, porque ela é sempre saudável. Vou dar para vocês os conceitos extraterrestres para a gente ter saúde na terceira dimensão. Isso aqui é uma coisa que a Sheliana fala muito para todos nós. A doença surge do desequilíbrio. Logo, a cura vai se dar pelo autoconhecimento. Aquela famosa perguntinha, quem eu sou, que nós nunca fazemos, é vital, tá? Quer ver? Eu vou pedir um favor para vocês. Fechem seus olhos 10 segundos só. Procurem ver o seu rosto no espelho. Vejam a si próprios no espelho. Podem abrir. Quem conseguiu se ver? 30%. Quer dizer, você não consegue nem se ver. Você vive com você desde que você nasceu e você não se conhece. Você não consegue se ver, não é? Então a gente não se conhece. Aquela coisa que a gente fala assim, não, eu não tenho tempo de cuidar de mim porque eu tenho que cuidar dos outros, é conversa para boi dormir. Eu não cuido de mim porque eu não quero me enfrentar. Então eu desvio para os outros, porque se eu for me enfrentar eu vou cair de quatro, não vai ser legal. Tá? Eu não vou aguentar o que eu vou descobrir. Mas a cura depende disso. Eu tenho que me conhecer. E veja, nós temos que fazer o trinômio da Sheliana, compreensão, perdão e consequentemente amor.
Se eu me compreender como um ser falível, em plena evolução, que os extraterrestres dizem que nós somos bebês de fraldas. Ora, bebê de fralda faz besteira mesmo, pessoal. Não é só isso que precisa fazer, não é? Então, nós temos hoje, o errar faz parte de nós, seres em evolução. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser cúmplice do nosso erro, mas tem que compreender que o nosso erro vem da tentativa do acerto. Certo? Então, errar faz parte do nosso nível de evolução. Se eu sei isso, eu não vou gerar remorso nem carregar culpa. Porque esses dois sentimentos não vão me levar para a evolução. Eles vão atrapalhar a minha evolução. Entenderam? Então, eu não tenho que ser meu cúmplice, nem tenho que ser conivente com o meu erro. Mas eu tenho que ter consciência que eu estou numa fase que eu ainda vou errar muito. O que eu tenho que fazer é tentar errar menos. Mas eu vou errar muito ainda. A Sheliana, que está na quinta dimensão, erra. Ela falou isso para nós. Eu erro. E ela está na quinta dimensão, gente. Ela tem muito mais luz do que nós. Entendeu? Então, isso é uma coisa. Eu vou continuar errando até que eu chegue ao nível de evolução que eu não erre mais. Então, eu não vou carregar culpa, não vou me castigar, eu não vou me punir. Eu vou tentar melhorar. Primeiro ponto, me compreender. Se eu consigo me compreender como um ser falível, eu vou tentar me perdoar. Se eu me perdoar, eu não gero para mim punição. Eu gero para mim possibilidades de aprendizado. E se eu me perdoar, eu começo a me amar. Se eu me amar, eu paro de me sabotar. Porque todos nós nos sabotamos o tempo inteiro. Então, essa é a questão. Compreensão, perdão e amor. Agora, se eu me compreendo como um ser falível e eu estou imerso numa humanidade que tem o mesmo padrão vibracional que eu tenho, senão eu não estava aqui, os outros são tão falíveis quanto eu. Então, eu não posso ter por outro qualquer outro sentimento que não seja compreensão. Ele é tão falível quanto eu. Aí você já fica, não precisa ter mágoa, não precisa ter dor, não precisa ter gratidão. Todos os sentimentos que atrapalham a nossa vida deixam de existir. Por quê? Porque o outro é igual a mim. O outro é meu reflexo. Se eu sou capaz de me perdoar, eu sou capaz de perdoar o outro. E se eu for capaz de me amar, eu aprendo a amar o outro. Aí nós deixamos de ser tridimensionais, acaba a guerra, ninguém vai ter muro em Brasília, vai ficar tudo legal. Tá? Essa é a questão. O equilíbrio desta parte da consciência desperta leva ao aumento da energia quântica. Quanto maior for a minha energia quântica, mais saudável física e emocionalmente eu vou ser. O que ela recomenda, né? Para a gente ter uma saúde física melhor. Respirar profunda e pausadamente a cada 2 horas. Então, como é que é essa respiração? Você inspira profundamente pelo nariz, segura o ar no pulmão quanto lhe for suportável, aí você solta o ar pela boca devagarzinho, espera, não respira por alguns segundos, e aí inspira novamente profundamente, tá? Então, inspira pelo nariz profundamente, segura o ar no pulmão. Quando você estiver começando a sentir desconforto, solta o ar devagar pela boca, para de respirar e aí repete. Se a cada 2 horas, durante 5 minutos nós fizermos isso, além de melhorar a capacidade respiratória e circulatória e a oxigenação cerebral, a gente vai diminuir o número de enferrujantes que a gente tem no sangue, vai melhorar a saúde como um todo, previne câncer, previne derrame, previne arteriosclerose, previne artrose, tá? Previne tudo. Funciona para todos os jeitos. Aprender a meditar. Aí para nós é um problema, entendeu? Porque o ocidental não consegue meditar. Eu comecei a querer meditar, né, li o livro do Osho e tal, sentei lá naquela posição de lótus, comecei a escutar a Fafá de Belém. Eu não curto a Fafá de Belém, entendeu? Mas eu fiquei escutando a Fafá de Belém. Aí eu falei, não é por aí. Amanhã eu vou conseguir. Comecei a escutar o Zeca Pagodinho. Mas eu não curto pagode. É que a mente impede, é como se você tivesse uma criança de 3 anos, irrequieta, que não quer, que a gente não quer entrar para dentro da gente, porque a gente tem medo do que vai encontrar. Então, a meditação é difícil. Mas é importante que a gente comece a se treinar para este hábito que o oriental faz com enorme facilidade. Quando comer, apenas comer. Não assistir televisão, não assistir propaganda eleitoral gratuita, não fazer contas para ver se você vai pagar as suas contas, não discutir se o seu filho chegou em casa às 4 horas da manhã e o que ele está fazendo, não perguntar para o seu marido que marca de batom é aquela que ele tem, não falar para sua esposa por que a casa não está limpa e arrumada. Quando você for comer, coma. Como aquele alimento é seu parceiro, é seu cúmplice, ele está ali para você, curta aquela comida, aí você vai inclusive comer menos, sabe? Não comer animais, eles acham isso uma brutalidade. Quando a Sheliana opera alguém que comeu carne no dia que ela está operando, ela fala para mim, unidade este ser fede. E a gente sente cheiro de podre mesmo.
O que vocês comem é carniça, não é? É cadáver. E são mortos de uma forma torturante. O animal, a galinha é escaldada viva na maior parte das vezes, né? O boi toma aquele tiro na cabeça, às vezes entra pelo olho, ele não morreu ainda e ele está sendo esquartejado. Então parem e pensem se isso é legal. Vocês são cúmplices dessa dor toda, né? Não evitar produtos que tenham conservantes. Aí é que a coisa pega, porque a gente tem uma vida agitada, né? A gente compra um enlatado, um congelado e tal, mas essas coisas fazem mal para a saúde. Preferir cozinhar em panelas de ferro ou cerâmica. Teflon, ela acha que é um crime, porque o teflon que é arranhado passa a liberar partículas que induzem na gente o câncer. Vocês sabiam disso? E o alumínio também. Isso é real. Então, se você tem panela de teflon que não está com revestimento íntegro, aposenta essa panela porque você está dando para toda a sua família encrenca para comer, tá? Ter minutos só seus todos os dias, mesmo que seja quando você está no banheiro. É teu. Nós todos precisamos ter minutos que são só nossos, para que a gente possa estar com a gente, tá? Não, nós temos que ser egoístas a ponto de pelo menos 5 minutos nossos ter minutos. Rir, além de evitar ruga, faz um bem danado para o cérebro. Agradecer por tudo, é um princípio reikiano, inclusive, né? E quando a gente é grato a tudo que nos vem, seja bom ou seja não bom, nós estamos começando a sintonizar com uma lei chamada fraternidade, ou compreensão maior, né? Se reconhecer. Reconhecer como o quê? Conheça-se de novo como alguém que é uma emanação do Pai perfeito, do Pai que é amor incondicional e absoluto, e que você é reflexo, você é a extensão deste Pai Criador. Então você não é alguém que não mereça ser amado, não é alguém que não mereça ser ajudado, não é alguém que não mereça ser feliz. Você merece tudo isso porque você veio da luz maior. Você é luz, você pode estar até ensombreado agora, mas você é luz. Dentro de você habita a luz dos universos que é Deus Criador. Então em você existe essa luz. Reconheça-se como o ser divino que você foi criado. E estar em contato com a natureza o máximo possível. Ela recomenda que a gente ande descalço sobre a grama. Lá em casa é difícil, porque a gente tem 7 cachorros e 12 gatos, pode pisar no que não quer. Mas andar descalço sobre a grama, sobre a terra, ela recomenda muito. Ter planta em casa, ter pedra em casa. Lá em casa ela mandou botar um monte de fonte corrente de água, sabe aquelas fontinhas de água? Com água correndo mesmo, quando tem muito animal e muita planta, então fica bastante agitada a energia, né? E a gente tinha a tia Sema, que era bem frágil a saúde dela, então ela sempre pediu para a gente ter fontes em casa para equilibrar. Toda essa experiência vem de 16 anos de Casa do Consolador, com mais de 30 mil pacientes, mais de 280 mil cirurgias, com mais de 190 consultas, com mais de 195 mil cirurgias. A gente tem um índice de cura superior a 90% lá. Eu vou mostrar as fotografias para vocês que foram tiradas por um trabalhador da casa que entende tanto de fotografia quanto eu, e nada. Essa aqui é a sala de cirurgia da Sheilene Espanhol. Naquela época nós tínhamos esse altar nesta sala, hoje nós não temos mais. Nós temos pedras aqui, a nossa casa tem umbanda também, né? Então, olha, o trabalho começa exatamente às 19h30, que um oriental chamado Yoshihiro incorpora em mim e faz um trabalhinho neurolinguístico, de neurolinguística. 19h31, a nave acopla 19h35, 19h40. A mesma sala, 19h40, com a nave já acoplada na casa. Vocês veem a mudança da iluminação da sala? Não mudou nada, ela continua exatamente como estava. Ele saiu desse canto de fotografia para esse, tá? É a mesma sala. Essa imagem a gente vê frequentemente na parede oposta. A porta está nessa parede daqui, tá? Essa imagem se forma na sala de cirurgia sempre que a nave acopla. O Alfredo Narras, que é da Federação Espírita, que trabalha conosco também, diz que aqui tem um cristal. Eu não vejo um cristal, eu vejo uma aparelhagem muito forte, muito intensa, que na verdade é alguma coisa que possibilita a eles transitar na terceira dimensão, tá? É a mesma imagem, ó. Estão vendo a horário, tá? É importante vocês verem o horário. Aqui são os trabalhadores da casa, aqui é a Sheiliana acoplando em mim, né? Esses raios que vocês estão vendo permanecem em todas as cirurgias. Isso aqui, esses raios, você viu que nas fotografias anteriores não tem. Aqui a cirurgia está em curso. Olha como parece que a energia tem movimento. Que a nave fica girando, tá? A nave fica girando em sentido anti-horário. Ó. Essa aqui é uma mensagem que ela mandou para um evento que nós tivemos no Rio, que agora a gente está fazendo, chama Contato, né? Todos os seres estão ligados pelas voltas da espiral da evolução. Os mais evoluídos de hoje foram os menos evoluídos de ontem.
Somente pela união de elos é que se formará uma corrente inquebrantável, uma corrente que será a libertação de todas as raças deste universo. Estamos prontos para recebê-los. Queremos o contato, saudações. Nós estamos realmente caminhando a passos larguíssimos para um contato que não vai ser em massa. Aquele negócio de vai aparecer flotilhas de nave no mundo inteiro. Se isso acontecer, pessoal, nós vamos ter suicídio, vandalismo, mortes, concordam? Porque vai parecer que nós vamos ter a invasão do planeta. Então, não é assim. Eles aparecem para grupos que já trabalham com eles. Aparece 1 ou 2 naves, ou 3 naves. Nós vamos ver agora um período que talvez apareça um pouco mais de naves, porque a gente está sendo preparado para o contato. Para eles, essa aqui é a principal imagem, onde o Criador e a criatura, no quadro do Michelangelo, na Capela Sistina, estão. Na verdade, o que eles dizem é que o irmão mais velho e o irmão mais novo, ao se tocarem, se tornarão Deus. Tá? Obrigada, pessoal. Esse trabalho, eu não sei se você já falou no começo, esse é um trabalho de apometria? Não. Nós trabalhamos também com apometria, mas só com os extraterrestres, um trabalho que a gente chama de vibracional. Nós não trabalhamos com apometria como é a apometria em outros lugares, tá? Tem tanta coisa lá que eu não tenho dia para botar apometria. Todos os dias são ocupados. Oi, pois não. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa diferenciação entre os extraterrestres e como você os reconhece. Você falou que você mudou a sua forma de ver os greys. Sim. E a gente costuma ter uma classificação entre bem e mal, muito rígida e tal. Eu sei que não deve ser fácil distinguir, porque a gente não tem como mensurar o bom e o mal. É difícil, é outra dimensão. Mas se você pudesse falar um pouquinho mais didaticamente, porque eu acho que, para mim, isso é difícil de eu entender quando você fala que mudou sua forma de ver. Tá, então deixa eu continuando a história do John, a última coisa que o John fala, foi a última vez que ele foi abduzido, ele disse que ele estava na nave e os greys vieram e colocaram um bebê grey no colo dele com feições humanoides. E aí disseram para ele mentalmente, porque eles só comunicam por telepatia mesmo, este é seu filho. E vieram várias crianças greys, né, híbridas entre os humanos e os greys, e uma das meninas falou para ele, está tudo bem, papai, nós agradecemos. O que aconteceu é que os greys usaram e abusaram de clonagem, tá? Do sistema zeta reticuliano. E ao abusarem desta clonagem, eles perderam capacidades emocionais inerentes exatamente à diversidade genética. Tá? Eles se tornaram quase como máquinas, com enorme poder mental, talvez seja a raça de maior poder mental desta galáxia, que é a Via Láctea onde nós vivemos, né? Mas sem a capacidade de emoção. E isso fez com que eles entrassem em extinção. Então, o que eles vieram buscar na Terra foi justamente material genético, porque a raça grey, assim como os reptilianos, assim como os adâmicos, que somos nós, temos uma única semente estelar. Tá? A raiz é uma só. A junção dos nucleotídeos do DNA, seja do draconiano, que é o lado negro da força, seja do humano, é a mesma base de nucleotídeo. O arranjo é que é diferente. Você tem imaginando que uma coisa vai longe, né? Então eles precisaram de uma raça que pudesse ser hibridizada com a deles e que desse de volta o material genético. Quando como Deus é sábio demais, a gente que é bobinho, né? Quando eles começaram a usar e abusar de humanos e de animais humanos na tentativa da hibridização, e que eles conseguiram fazer os híbridos que funcionaram, eles voltaram a ter a diversidade genética e espíritos missionários começaram a encarnar neles, devolvendo para eles o conceito não bipolar bem e mal, que esse conceito é muito nosso, muito da tridimensionalidade, que eles também são, tá? Mas devolveu para eles a capacidade de ver um pouco além. Então eles começaram a abrir mão do controle ao lado dos draconianos e se tornaram membros da Confederação em grande parte, trabalhando hoje ativamente para salvamento de planetas como os nossos, que estão em risco de extinção por causa que a humanidade é muito brutal. Tá? Então os híbridos humanos fizeram uma diferença enorme na raça grey, a ponto deles hoje trabalharem com a Confederação, não todos, mas a grande maioria dos greys hoje trabalha com a Confederação para o projeto Salvamento Terra. Porque eles se sentem nossos irmãos e que são muito gratos à humanidade, porque a humanidade devolveu para eles a possibilidade da raça deles continuar. Tá? Como é que a gente identifica? É bonito isso, né? Pois é, eles acham, então, uma coisa bem, eles vieram para cá para roubar o nosso material genético.
Só que acima deles, eles não acreditavam em Deus, acima deles existe uma força chamada Deus, que com muito amor aproveitou isso. E espíritos missionários maravilhosos encarnaram entre eles e trouxeram de volta. Hoje os Greys são muito amorosos. Olha, é muito difícil você dizer que um extraterrestre é amoroso, porque eles não vibram o amor que nem a gente, sai abraçando, beijando e tal. O amor deles é mais sutil, sabe? É um amor companheiro, fraterno, compreensivo, né? Mas não tem a expansão. E a gente é de muita expansão, né? Eu adoro abraçar. Então, a primeira vez que eu abracei a chilena, ela ficou parada assim, ET. Ela no mínimo falou, isso é um ET, né? No mínimo. E hoje você vê nos Greys, eles são extremamente amorosos, mas eles são efusivos. Eles põem a mão em você, eles abraçam, né? Esse meu amigo de infância, o Zilok, que inclusive está aqui, ele é adorável, né? E não é porque ele está aqui. A gente estava assistindo em casa, os meninos do Maurício de Souza frequentam a Casa do Consolador e trabalham com a gente na tela mental que a gente faz, que é para a gente ver os extraterrestres usando o ectoplasma humano. A gente faz esse trabalho lá, que a gente está se acostumando, porque são muitas raças, né? É um trabalho que a gente tem feito lá. E um deles fez um TCC de um filme de extra chamado Abaquar. A gente estava assistindo em casa. Domingo à noite tem Evangelho na minha casa, a gente estava assistindo, a Val e a Regina estavam fazendo pão de queijo na cozinha para a gente jantar. E passou uma cena do filme que a gente falou, nossa, a Regina tinha que estar aqui para ver isso. E o filme continuou. Quando a Regina entrou na sala, o filme parou, voltou um pouquinho antes daquela cena que a gente queria que ela assistisse. Falei, caramba, tá com defeito, ó lá. Correu o filme inteiro normalmente, não tinha defeito nenhum. O Zillow que fez voltar, ele fez assim pra mim, você não queria que ela assistisse? Ele fez voltar o DVD pro ponto que nós falamos ia ser legal a Regina ver. E ele assim, ele fica olhando a gente fazer coisas e ele fala assim, humanos. Ele acha incrível algumas coisas que a gente faz de raciocínio complicado, né? Ele fala, por que você complica tanto o seu raciocínio? Eu falei, como, Zillow, né? Meu QI é muito acima da média. Ele falou, mas você é tão complicada. Tem que ser mais simples, unidade. Então, isso a energia é indiscutível. Você percebe facilmente pela energia se ele é bonzinho ou se ele não é, tá? Agora, uma vez perguntaram para a Sheliana, se eu der de cara com um Grey, o que eu faço? Ela falou, até prova em contrário, corre na direção oposta. Mas é a energia. Eu parto do seguinte princípio. Tecnologicamente, eu não sou páreo para eles. A humanidade não é páreo para eles. Né? Já tentaram derrubar a nave, não dá. É o campo de estática em volta, é muito complexo. Mentalmente falando, eu também não sou páreo para os Greys. Porque o poder mental deles me paralisa, se eles quiserem. E, aliás, muitas pessoas que ficam paralisadas e acordam paralisadas estão voltando de abduções. E você ainda está baixando a frequência para encaixar no corpo. Tá? Então, o que eu acho assim, se eu cruzo com um extraterrestre que eu não conheço, o que hoje é muito raro por causa dos chips que eu tenho de defesa, se eu cruzo com o que eu não conheço, eu procuro identificar o campo energético dele. O que vem no meu coração imediato. Porque luz produz o bem, a não luz produz o não bem. Então, é imediato, você cruza e na hora você sabe. A gente esteve há 15 dias atrás em Botucatu, para um congresso de ufologia, e a gente chegou de noite, né? E quando a gente entrou na maca, eu falei pra Val, nossa, tá cheio de extra aqui, de Grey. Aí eu botei a mão no chip para acionar a Sheliana. Ela falou, fique calma, você está no perímetro de segurança. Perímetro de segurança, eu estou segura, quer dizer, aquele lugar está sob a guarda da confederação, tá? Agora, é a energia, você não vê de outra forma, é simplesmente componente energético. Você pode falar um pouquinho, por favor, sobre os draconianos? Como que funciona? Como que eles agem? Como tá, você já ouviu falar da São não luz? Você já ouviu falar da rebelião de Lúcifer? Tá. Os rebelados, que queriam inverter a ordem de fraternidade e de progresso do universo, acometeu vários sistemas solares dentro da Via Láctea. Tá? E o sistema, a constelação do dragão, ou Draco, foi uma das maiores. Eles são répteis, a raça evolucionária lá é a dos répteis. Eles vivem mesmo nos lugares alagados aqui também? Vivem na terceira e na quarta dimensão. Eles são répteis mesmo, répteis de 2,5 metros a 4 metros de altura. E usam capacetes usam. Brilhantes? Não. Dependendo de aonde eles estão e a função. E a função, depende da raça. Eles podem ser, obrigada, podem ser, o ar da gente pode ser muito tóxico para eles, porque e aí eles são obrigados a usar o capacete, mas de modo geral, eles estão vivendo perfeitamente integrados à Terra.
como a raça réptil foi a primeira raça a comandar o planeta, eles acham que a Terra é deles, e não dos adâmicos, que eles dizem capelinos por causa dos exilados de Capela, que vieram para cá e encarnaram nos corpos dos Homo erectus e depois dos Homo sapiens, que é um corpo híbrido entre os nibiruanos e os Homo erectus, tá? Então, quando acabou, deu o dilúvio, o planeta deles explodiu e eles fugiram para a Terra, porque a Terra passou a ser considerada um planeta hostil. Eles aportaram na África e eles se manifestavam para os africanos com a potência toda deles, com o tamanho, com a tecnologia e tal, e passaram a ser honrados como deuses. Eles fizeram híbridos com homens da Terra, gerando o sangue azul, porque o sangue do híbrido deles ele é mais escuro por causa da metahemoglobina. Então os antigos vinham e achavam que era um sangue escuro, chamavam de azul. Então, naquela época, o poder era o conhecimento. Hoje, o poder é o dinheiro e o conhecimento. E o que eles queriam com os híbridos dele era manter o poder entre os dele. Tá? Então, hoje você pode procurar qualquer referência aos 12 magníficos e você vai encontrar a manifestação do governo oculto. 12 magníficos, os 12 magníficos. Tem N livros, o melhor é do Joshua Davis, mas você não encontra, que foi retirado do mercado. Mas na internet você encontra um monte de referência aos 12 magníficos e ao governo oculto, tá? Então os draconianos comandam e eles acham que a Terra é deles porque a primeira raça que comandou o planeta foi de répteis. E eles ainda fazem experiências desse tipo de coisa? É assim, eu não vejo diferença entre eles e nós, tá? Porque eles se alimentam de emoções deletérias, medo, raiva, angústia, depressão, dor, entendeu? E a gente se alimenta disso também. Eles são seres que não entendem a fraternidade, nós também não. Eu não vejo diferença entre os humanos e os draconianos. Eu acho que dá para todos nós sobrevivermos no planeta Terra se nós compreendermos que juntos nós vamos salvar o planeta. Porque se o planeta explodir, ninguém fica. Nós todos ficamos sem casa. Então, na verdade, assim, eles são o governo oculto, ou esse governo oculto que comanda a mídia, a indústria farmacêutica, a indústria bélica, o crime organizado, o tráfico de entorpecentes, a prostituição, entendeu? Que são os falsos profetas que estão por aí. Isso é real, está na mão deles, o sistema financeiro está na mão deles. Eles estão, essa quebra financeira que está tendo agora, que estava, os maias disseram que ia acontecer em 2009, é real, a gente está vendo que está acontecendo, vai piorar, vai atingir o mundo inteiro. O prenúncio da terceira guerra mundial é essa, entendeu? E eles querem este ambiente porque é o ambiente que energeticamente os alimenta. E desta forma a gente também não evolui. E os Anunnakis? Então, os Anunnakis são os deuses caídos. Existe um planeta chamado Nibiros, que agora está todo mundo falando, já está fotografando, cuidado, que essas fotografias são de Vênus, não é de Nibiros. Nibiros ainda não tangenciou o Sol, então tomem cuidado com isso. Nada vai acontecer antes de setembro de 2014. Então podem viver suas vidas normais, paguem suas contas, vão viajar, vão ver casa, não façam besteiras porque não é certo. Vai acontecer a partir, olha, é provável, de quando? De 2012 no final para setembro de 2014. Muita coisa pode acontecer e vai mudar. Muita coisa pode acontecer. Mas isso é uma palestra que a gente não pode tomar o tempo dos outros palestrantes, né? Então é assim, os Anunnakis são os seres de Nibiros. Esse planeta é um planeta muito denso, de órbita muito larga. Esse setor da nossa galáxia é comandado por Alcione, que é o Sol central das Pleiades. Esse planeta orbita este setor. Aconteceu há 450 atrás, milhões de anos atrás, do Sol estar no mesmo período de silêncio solar que está agora, já há 3 anos. Ou seja, não existem explosões solares provocando as manchas. Quando isso acontece, o Sol se condensa. Quando ele se condensa, ele aumenta o poder gravitacional. Nibiros, coitado, estava passando sem fazer nada. O Sol estava condensado, puxou ele para dentro da órbita do sistema solar. Ele entrou nessa órbita, puxou Plutão, que orbitava Netuno, deslocando Plutão como se fosse o planeta, e entrou em rota de colisão com um planeta aquático imenso que existia entre Marte e Júpiter, chamado Tiamat. Uma das luas de Nibiros chocou-se com esse planeta, formando o cinturão de asteroides que existe entre Marte e Júpiter, e gerando uma bola incandescente que foi situar-se entre Vênus e Marte, que gerou o planeta Terra. Na outra passagem dos nibiruanos, eles estavam destruindo o planeta deles como nós estamos. E eles precisavam de ouro. E naves deles viram na Terra que nós tínhamos enormes jazidas de ouro. Então eles aportaram na África e no Oriente Médio procurando ouro, com 2 meio-irmãos, o Enki e o Enlil.
O Enki viu que não conseguia prospectar ouro, nem os nibiruanos queriam, eles começaram a fazer experiências genéticas com as mulheres e os homens elétricos para produzir um híbrido. Esse híbrido foi o Homo sapiens. Tá? Mais alto, mais inteligente, com capacidade de comunicação e de aprendizado. Acontece que as mulheres sapiens chamaram a atenção dos homens nibiruanos, né, que estavam aqui, tarefa, parará, parará, tal, e eles criaram seres especiais que vão de Abraão até Noé, que viviam mais de 130 anos, eram mais altos, mais inteligentes. Os Anunnaki são estes anjos caídos, filhos desses híbridos. 2012 e 2013 tem um acontecimento, segundo eu vi falar, seria nos Estados Unidos, na Califórnia. Então, nós sabemos que nesse período um vulcão vai entrar em erupção e vai ter um tsunami gigante que vai levar boa parte da Europa e do litoral da América do Sul, né? Ao mesmo tempo, a placa tectônica, o movimento tectônico que isso vai gerar, vai fazer um terremoto que vai cortar os Estados Unidos ao meio e o vulcão do Parque Yellowstone deve voltar à atividade. Isso está escrito. Se vai acontecer ou não, ninguém sabe. Por que que isso aconteceria? Pela trajetória de Nibiru's, mais uma vez, que vai passar entre Marte e Júpiter, só que altera o nosso planeta que está fora do seu eixo. A tsunami tirou nós fora do eixo. E sim, o dilúvio sim. Dá para a gente perceber, vendo assim a parte do Sol. Você pega todos os... posição. Sim, pela posição do Sol. Se você pegar aqui, a única coisa que você tem do dilúvio é nada, né? Concorda que é nada? A ciência não acredita na Atlântida, não acredita na Lemúria, não acredita em Mu. Certo. Então você não tem referências. As referências que você tem são arqueológicas maias ou dessa epopeia da criação dos sumérios que escrevem todas essas coisas. Agora, a Terra está guinada. Isto a ciência fala, o eixo da Terra está inclinado em relação ao eixo dos outros planetas que orbitam o mesmo Sol. Né? Nós estamos guinados e foi por causa da explosão nuclear que gerou o grande dilúvio, o afundamento de Poseidores, da Atlântida e tal. Então, se houver novamente a passagem de Nibiru's, e haverá, a tendência é que este eixo comece a desinclinar. Não vai desinclinar de uma vez, senão acaba a Terra. Mas comece a retornar para o seu prumo original. Mas isto é probabilidade. Tá? Segundo os extraterrestres, se a humanidade mudar a massa crítica que gerou o suficiente para que a grade energética planetária comece a se curar, o Sol pode fazer uma expansão tão grande que empurre Nibiru's, e aí o que vai acontecer é muito menos do que está escrito para acontecer. Fala. Ô, doutora, sobre aquela experiência que está acontecendo na França, né? Que estão tentando recriar as partículas que deram... O LHC. Isso. Tem alguma coisa a ver com que Olha, esse extraterrestre? Analisem, tem. Tem. Esse LHC foi descrito por Nikola Tesla no início do século. O cara que descreveu formas de você ter iluminação sem gastar energia, preservando a natureza, usando energia solar, e N coisas que o Nikola Tesla desenvolveu, e que mataram o cara porque não gerava dinheiro. Pelo contrário, né? Você tem aparelhos que não quebram nunca, não vai gerar dinheiro mesmo, não é verdade? Mas aí você fala, mas também não gera emprego. Então até você entende a não utilização. Analisa todas as notícias que nós estamos tendo no último mês, né? A inauguração no Ártico do Banco de Germens do Mundo. O Tom Cruise fazendo um bunker embaixo da casa dele de 10 milhões de dólares, com a capacidade para viver lá dentro durante 2 anos e meio. O governo americano aprovando no Congresso americano a criação do raio trator na tentativa de empurrar asteroides que eventualmente veio para a Terra. E o LHC, que nada mais é do que uma tentativa de fazer uma explosão extra-atmosférica, tamanha que empurre Nibiru's para longe. Leva tudo isso em conta e você vê que está todo mundo se preparando realmente para isso. Tá? Mas por que isso não é falado para o mundo? Que adianta? Vai gerar o quê? Eu tenho um amigo maluco, eu tenho um amigo belga que escreveu o Código de Orion, que ele parou de trabalhar, ele parou de pagar a conta. Não, o mundo vai acabar em 2012, ele prova matematicamente que o mundo vai acabar em 2012. Gente, não vai. Você entendeu? Então, eu acho que a gente tem que... Não adianta nada falar, vai acontecer. Não adianta fazer isso. A gente só vai fortalecer o governo oculto que se alimenta desse tipo de ideia. A gente tem que fazer o oposto. Eu tenho que tentar mudar cada dia para ser melhor, para aí a massa crítica planetária melhorar e o Sol encandecer e empurrar Nibiru's. Meu papel é esse, não levar pânico. Né? Então todos nós temos que pensar assim.
E os plaques? São neutros? Ou eles têm alguma... Não, eles são neutros. São neutros. Agora, no futuro eles serão essenciais para a nova raça humana. A nossa raça vai mudar muito a energética, então eles serão essenciais neste movimento de nova energia da nova Terra. Tá? Que o ser humano que vai habitar a Terra vai ter geneticamente várias alterações. E boas, muito boas. Eu gostaria de saber a respeito de Kardec, que vai imbuir na mente de um cidadão na Terra, está procurando, talvez já achou, para inventar um aparelho tão ultrassensível que vai comunicar com os nossos planetas, com os planetas dele, através de televisões. Se esse aparelho vai ser inventado. Então, na verdade, a tecnologia dos extraterrestres é holográfica. Né? Através de holograma, eles conseguem se comunicar com os planetas deles, mesmo estando em órbita da Terra, como existem aí alguns milhões de naves confederadas em órbita do planeta hoje. Através de telepatia. Telepatia. E partículas são subpartículas, eles movimentam eixos de subpartículas que, por teletransporte, você passa de um canto para o outro da galáxia. Para eles, isso aparentemente é muito simples. Mas isso é uma coisa só para a nova raça humana. Não é para esta atualidade. Esta atualidade vai ser a atualidade apocalíptica.